Fala rapaziada, beleza? Eu sou Fabrício Dutra, professor de língua portuguesa. Estou aqui nesse curso maravilhoso voltado para PMDF. É um concurso que eu tenho certeza que está gerando ansiedade em muita gente. Você se prepara para carreiras policiais, você tem esse sonho, você tem esse objetivo. E a gente está aqui simplesmente para ajudar. Ajudar com língua portuguesa, ajudar com gramática, te mostrar como os assuntos são cobrados. Eu quero que você saiba desde já. A teoria é importante, mas ela é apenas um instrumento para você aprender a fazer exercício. O seu foco tem que ser fazer exercício. Você está assistindo a esse vídeo para aprender a fazer exercício, beleza? Bota na cabeça. Aprender teoria, maneiro, legal, né? Só que se você não leva isso para a prática, a coisa morre, a coisa se esvai. Então aproveita muito os vídeos voltados para a resolução de questões. Eu vou dividir assim, tá? Vídeo de teoria, vídeo de questões. No vídeo de questões, você, por favor, assiste com calma, com cuidado, dá pausa na tela. Ó, apareceu a questão na tela, dá pausa, resolve e depois dá play. Você tem que criar na sua cabeça uma estratégia para a videoaula funcionar muito bem, beleza? Aproveitar que você tem a opção de rever o mesmo vídeo e fazer isso funcionar. Então a teoria está aqui como instrumento para você aprender a fazer exercício. Exercício tem que ser o seu foco, não tem jeito, beleza? Eu separei, claro, os principais tópicos que podem cair na sua prova, né? É um curso direcionado, é um curso voltado para PMDF. Então, meu objetivo aqui é mostrar o assunto, né? Como ele cai para você poder fazer. Então, eu quero começar o nosso curso de língua portuguesa, de gramática, com essa matéria aqui, ó. Vai para a tela. Introdução à sintaxe da língua portuguesa. Cara, esse é um assunto tão amplo, né? Corta pra mim aqui. Quando você fala sintaxe, né? Quando o edital bota sintaxe da língua portuguesa, pode ter certeza, é assunto pra caramba, cara. É muita coisa. Sintaxe pode ter, né? Análise sintática, né? Função sintática. Vamos botar aqui no quadro. O que é sintaxe? Sintaxe é o estudo da função, da ordem e da relação entre os vocábulos. Como assim? Vamos explicar assim esses três conceitos: função, ordem e relação. O que seria função? É aquilo que todo mundo, né, teme, né? É aquilo que mete medo em muita gente em concurso, em vestibular, no ensino fundamental e no ensino médio, que seria a função que uma palavra exerce, né? Você tem, por exemplo, ali, olha para a tela, a expressão a bola. Qual é a função sintática do termo destacado, a bola? Para saber a função sintática do termo destacado, a bola, não dá, né, para você desprezar o contexto no qual a bola está inserida, o segmento a bola está inserido. Então, volta para a tela. Você precisaria voltar na linha 13, né, que é onde está a expressão a bola, e ver qual é o comportamento sintático da bola dentro do sistema SVC. Sintaxe é isso. O sistema SVC da língua portuguesa é a ordem sujeito, verbo e complemento. Será que a bola é o sujeito? Será que a bola é o complemento? Será que a bola é complemento de quê, né? Pode ser complemento de verbo, pode ser complemento de verbo de ligação, enfim. Função sintática é saber qual é o papel daquela expressão dentro da oração. Pode ser o papel de sujeito? Pode. Pode ser de objeto direto? Pode. Vai depender, claro, né, do que ela faz na frase. Vamos para a frase lá, olha para a tela. Vamos supor isso aqui, ó. A bola caiu na casa da vizinha. Desesperador, hein, malandro? Aqui, o que caiu na casa da vizinha? O que caiu na casa da vizinha? Perguntei o verbo. O verbo caiu diz algo sobre quem? O que caiu na casa da vizinha? A bola. Então a bola, esse segmento a bola, é o sujeito do verbo cair. Então eu já sei algo sobre a bola. Eu já sei que a bola desempenha a função de sujeito. É sobre a bola que o verbo passa uma informação. Então sujeito é um papel sintático. Sujeito é uma função sintática. E a bola exerce a função de sujeito nessa frase. Beleza? Isso seria analisar a função sintática. Olha para a frase. Qual seria a função sintática desse elemento? Na casa da vizinha, né? Tem função sintática. Ninguém está na oração à toa. Se está na oração, está fazendo alguma coisa, está desempenhando algum papel. Então é esse papel que a sintaxe estuda. Então volta para a frase. Repara que a casa da vizinha é onde
a bola caiu. É onde, é o lugar onde a bola caiu. Não é quem cai, cai algo, é quem cai, cai em algum lugar. Essa função sintática que tem o valor semântico de lugar, a gramática vai chamar de adjunto adverbial. Relaxa, tá? A gente está só começando o trabalho, você vai entender tudo isso na hora certa. Então, vai ser o adjunto adverbial, na casa da vizinha. Beleza? Vamos supor que a banca tenha destacado qual é a função sintática do segmento na casa da vizinha. Aí você vai ter que saber que é adjunto adverbial, beleza? Na tela. Vamos supor que a banca destaque o da vizinha. O que esse da vizinha faz na frase? Voltando para mim. Ninguém está na frase à toa. O da vizinha faz alguma coisa. Ele tem alguma função sintática. Volta para a tela, se liga o que o da vizinha faz. O da vizinha vem apenas dizer que casa é essa. É qualquer casa? Não, é a casa da vizinha. Então esse da vizinha na frase veio determinar que casa é essa. Ele tem aqui o papel de informar que casa é essa. Dar uma característica, uma informação sobre essa casa. Não é qualquer casa, é a casa da vizinha. Então a relação do da vizinha não é uma relação com um verbo, está longe do verbo. A relação da vizinha é com o nome casa, com o núcleo casa, com o substantivo casa. Então esse da vizinha aí, né, seria, claro, né, fica tranquilo, a gente está começando o primeiro vídeo ainda, seria não um adjunto adverbial. A relação dele não é com o verbo, é com o nome, adjunto adnominal. Então isso seria função sintática. A banca destaca um segmento, um trecho, um termo e pergunta a função que ele exerce, irmão. Você tem que saber a função que ele exerce. E para saber a função que ele exerce, vai ter que saber fazer análise sintática. E análise sintática é um dos assuntos que eu falei, né? Aterrorizam os alunos desde a infância. Por quê? O pessoal quer aprender decorando, não quer usar uma lógica por trás da teoria e acaba ficando difícil. Só que se você entende que a análise sintática tem lógica, a gramática é lógica, a gramática é uma ciência dentro das ciências da linguagem, a gramática é mais exata, né? É e ponto, né? É sujeito e ponto, não tem aquela discussão subjetiva. Enfim, função sintática é isso. O que seria ordem? Ordem é isso aqui, família, se liga. Olha essa frase aqui. Com você, com você eu converso depois. Repara que essa frase aqui é uma frase muito comum no dia a dia. Você nunca ouviu, não, tua mãe? Sei lá, faz uma besteira em casa. Com você eu converso depois. Agora eu vou resolver isso aqui. Esse com você eu converso depois está implícito o quê? Que você vai entrar no chinelo, não é isso? Você vai ficar, meu Deus, depois, está prometido uma sua... Com você eu converso depois. Agora eu vou resolver com seu irmão. Esse com você na frase não é o sujeito. Repara o verbo conversar. Quem é que conversa? Quem conversa? Eu. Eu sou o sujeito, conversa é o verbo. E quem conversa, conversa com alguém. Olha o com alguém aqui. Esse com você é o com alguém, concorda? É o complemento verbal, não é o sujeito. O sujeito sou eu. Então essa frase aqui já começa na ordem indireta. Essa frase já começa sem ser com o sujeito. Por quê? Na língua portuguesa, irmãozinho, ordem direta é sujeito, verbo, complemento. E depois os adjuntos adverbiais. Mas nessa frase aqui, ele não começou com o sujeito. O sujeito está depois do com você. Então é uma frase que não está na ordem direta. Você é obrigado a escrever frase na ordem direta? Não, ninguém é obrigado a escrever frase na ordem direta. Mas saiba, algumas inversões sintáticas muito bruscas não são recomendáveis. Por exemplo, existe uma figura de linguagem chamada hipérbato. Hipérbato é uma inversão sintática brusca, não muito, né, a ponto de você não entender o que ele fala. Mas o hipérbato é muito usado em poesia, né, em que o cara é meio livre para botar o sujeito onde ele quiser, o verbo onde ele quiser. Poesia tem mais caráter de liberdade do que uma redação sua na prova. Você não vai poder fazer uma redação na prova do jeito que você quiser. Eu quero botar o sujeito na linha 1 e o verbo lá na linha 55. Você não pode. Então, na poesia, por exemplo, o hino nacional... Deixa eu botar o hino nacional na tela aqui. Vou pegar uma tela em branco, ó. Ouviram do Ipiranga, como é o nome do rio, letra maiúscula. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, olha que poesia, de um povo, parecendo aquele negócio de médico, de um povo heróico, sem acento, tá? Um brado retumbante.
O cara passou a vida cantando isso aqui e não entendeu porra nenhuma do que isso aqui quer dizer, né? Quem começou a frase? Ouviram. O hino nacional, galera, ele é completamente poético, é sensacional, inclusive, né? Um texto riquíssimo de figuras de linguagem, de recursos conotativos, né? Mas repara comigo, repara comigo. Ouviram o verbo. Quando o verbo começa a frase, tem uma chance real de essa frase estar na ordem indireta, de ele ter trocado a ordem da frase. Então, o que eu preciso é perguntar a esse verbo quem é o sujeito. Quem foi que ouviu? Na real, família, quem ouviu foi isso aqui, ó. As margens. Vamos botar uma cor diferente para você identificar quem é o sujeito do verbo ouviram. É esse aqui, ó. As margens plácidas do Ipiranga. Então, olha esse hino na ordem direta. Olha aqui. As margens plácidas do Ipiranga. O que ele quer dizer com isso? As margens plácidas do rio Ipiranga ouviram, mais uma figura de linguagem. Quando você fala que as margens do rio ouviram, você está dando a ela uma característica de um ser vivo, de um ser que tem vida, para um ser que não tem vida. O nome disso é personificação. Quem ouve, ó, a gente ouve, o rio não. Mas se você diz que o rio está ouvindo, se você pode, claro, fazer isso, você está fazendo uso da figura de linguagem, né? Da figura de linguagem é personificação ou prosopopeia. E o que as margens ouviram? Elas ouviram um brado, que é um grito, um brado, olha o que elas ouviram. Um brado retumbante de quem? De um povo heróico. Então as margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado, um grito retumbante, aquilo que faz barulho, de um povo heróico. Olha o hino nacional na ordem direta. As margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de quem? De quem foi esse brado? Quem gritou? Quem deu o grito? De um povo heróico. Então, nós temos aqui o conceito de ordem direta. Beleza? O conceito de ordem direta da língua portuguesa. Perceba que na frase original do hino nacional, no texto original do hino nacional, essa ordem direta não acontece. Ele é completamente invertido, claro, com fins poéticos, com fins literários, próprios de uma linguagem conotativa, que seria a linguagem figurada, perfeito? Então, o hino nacional é um exemplo de quebra da ordem direta. Você não é obrigado a escrever as frases na ordem direta. Só que você não pode fazer algumas inversões se o teu texto tem que ser denotativo, se o seu texto precisa ter o assunto como o assunto como pauta, né? Dentro, por exemplo, de uma redação de prova. Você não tem liberdade em uma redação de prova de fazer inversões à torto e à direito, literalmente, né? Você tem que escrever um texto coerente, um texto claro, um texto objetivo, um texto prático. Então isso seria o estudo da ordem. E qual a importância de estudar a ordem direta em prova de concurso público? Vírgula, malandra. A vírgula serve muito para isolar alguns elementos que ficam deslocados em relação à ordem direta. Por exemplo, nessa frase aí, com você eu converso depois, poderia ter uma vírgula aqui, ó. Ela é opcional, ela pode acontecer. Com você, vírgula, eu converso depois. Ela não é obrigatória, ela pode acontecer. Então a sintaxe também estuda a ordem em que os vocábulos se apresentam. O último objeto de estudo da sintaxe, que está naquela pequena lista que eu fiz ali, seria relação, né? Sintaxe de função, de ordem e de relação. O que seria sintaxe de relação? É isso aqui, ó. Sujeito, verbo, complemento. Legal. Isso é a oração em si. A relação entre o sujeito e o verbo tem nome. E o nome dessa relação é concordância. Concordância, então, seria o estudo da relação do sujeito com o verbo. Só que a relação do verbo com o complemento também tem nome. E o nome é regência. Então, o que seria concordância? Relação do sujeito com o verbo. E o que seria regência? Relação do verbo com o complemento. Então, isso seria a relação. Concordância verbal, regência verbal. Concordância nominal, regência nominal. Então, tudo isso está dentro da sintaxe. Então, já sabe, né? Se um dia na sua prova o edital colocar assim, ó,
sintaxe, pode ter certeza. É coisa pra caramba, é muito assunto. Ainda tem a sintaxe do período composto, ainda tem sintaxe de colocação, né? Colocação dos pronomes, enfim. Cara, é muita coisa. Sintaxe é um assunto muito extenso. E como a gente está aqui em introdução à sintaxe, o nosso primeiro objeto de estudo vai ser um cara muito importante para a sintaxe, muito importante mesmo, que é o famosíssimo sujeito. Ou seja, vamos começar a estudar sintaxe entendendo coisas sobre o nosso querido sujeito, que é o cara aqui do SVC, né? O cara do SVC. Antes de falar sobre o sujeito, eu preciso voltar para cá, para nossa tela em branco, e definir sujeito com vocês, tá? Aqui eu não vou apagar não, vou deixar esse conteúdo aqui para você. O que seria o sujeito, né? Para isso eu preciso que você olhe aqui para mim, para a gente fazer uma remissão aqui, aquilo que você estudou a sua vida inteira. Ou seja, o conteúdo escolar de língua portuguesa. Como é que você aprendeu o sujeito na escola? Né? Vamos lembrar a definição de sujeito do universo escolar. Eu, Fabrício, aprendi que o sujeito é o cara que pratica a ação do verbo. Acredito que você também. Sujeito, então, seria quem pratica a ação. Sujeito seria o elemento que está agindo, que está fazendo algo. Então, vou botar uma frase aqui no quadro, na tela. O pneu furou. Minha frase é essa aqui. Essa frase é padrão. Quem é meu aluno sabe. O pneu furou. Pergunta aos senhores que estão aí em casa, no conforto do seu lar. Quem é o verbo? Se falou pneu, errou, hein? O verbo é furou. Pergunta para o furou agora quem é o sujeito. Quem que furou? O pneu. Vamos lembrar então a definição de sujeito no universo escolar. Sujeito no universo escolar é quem? O elemento que pratica a ação. Sujeito seria o cara que pratica a ação. Vamos perguntar para o verbo furar quem é o sujeito novamente, só para você entender. O que furou? O pneu. Esse pneu que está aqui, família, Deus estava aqui, né? O pneu que está aqui, ele pratica a ação? O pneu, olha para mim, o pneu pratica a ação de furar? Ou ele sofre? Olha para a frase. Pensa. O pneu furou. Ele está praticando a ação de furar alguma coisa? Ou ele está sofrendo? Eu tenho certeza de que você respondeu para você mesmo. Ô, professor, está sofrendo. Realmente. O pneu não está furando nada. Ele está sofrendo a ação de ser furado, certo? Só que é o seguinte, na tela. Você aprendeu que o sujeito é quem pratica a ação, certo? Então, a partir de hoje, esquece isso, tá? Pelo amor de Deus, morreu para você. Não existe essa bobagem. O sujeito nem sempre pratica a ação. O sujeito pode praticar a ação? Claro, mas pode sofrer, então já quebra esse conceito, né? O sujeito pode sofrer a ação. E olha aqui a definição de sujeito. Sujeito é o ser, né? É o termo sintático sobre o qual, vamos falar bonito, tá? Sobre o qual o verbo fala algo, ou o verbo passa uma informação. Então, o sujeito seria o assunto do verbo. Furou, a informação furou é sobre quem ou sobre o que? Sobre o sujeito pneu. O que furou? Aí furou. O que furou? O pneu. Então, quando você pergunta o que verbo ou quem verbo, geralmente você tem como resposta o assunto dele, né? O que furou? O pneu. Esse assunto dele é o sujeito. O sujeito, então, pode ser o cara que pratica a ação, pode ser o cara que sofre. Não é isso que vai definir se o elemento realmente é o sujeito ou é o complemento. Não é o fato de praticar a ação ou de sofrer a ação. Desapega disso, tá? Pelo amor de Deus, tá? Ele pode praticar a ação? É lógico que ele pode. Só que ele pode também sofrer a ação. Então, nessa frase aqui, nós temos o sujeito, que é o pneu, ó, sujeito. O pneu. O núcleo desse sujeito, né? Pensa, isso cai, tá? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante, é o substantivo central ali do sujeito. É o elemento mais importante quanto ao sentido. Claro que não é pelo amor de Deus. O núcleo é pneu. Só que essa frase aqui, por exemplo, ó, não tem a figura do agente. Na frase o pneu furou,
Ele pode ter furado sem que ninguém fizesse nada, sem que alguém chegasse para furar. É diferente da frase, o pneu foi furado. Nessa frase, alguém foi lá e furou. Na frase, o pneu furou, ele furou simplesmente, né? Pode ter sido um fenômeno do nada. Então, nós temos aqui nessa frase, o pneu furou, família, um sujeito que não é a gente. Então, não existe essa parada de sujeito praticação do verbo, beleza? Ele pode praticar, pode sofrer. Então, começando com definição, quebrando a definição escolar, você entendeu? Tá tranquilo? Agora, olha só. Achar o sujeito nessa frase não é difícil. Não é difícil. Por que não é difícil? Primeira parada. Ele tá bonitinho ali antes do verbo, concorda? E a nossa mente, cara, é preparada pela escola para pensar assim, o sujeito é aquele cara que tá ali antes do verbo. O sujeito é quem tá ali pertinho do verbo. Eu olho pro verbo ali para quem tá antes dele. Só que a sintaxe também estuda a ordem dos vocábulos. E eu falei para os senhores nesse primeiro vídeo que você não é obrigado a escrever uma frase na ordem direta, concorda? Você pode livremente fazer inversões. Então o sujeito nem sempre vai ser o cara que vai estar pertinho do verbo. O sujeito nem sempre vai ser o cara que vai estar coladinho no verbo. O sujeito ele pode estar depois do verbo, longe do verbo, enfim, uma certa liberdade aí na posição sintática dos termos oracionais. Então não fica procurando o sujeito ali quem está antes do verbo, não. Você está fazendo concurso, cara. Concurso te engana, concurso gosta de te enganar. O concurso gosta de te pegar. Então vamos pensar assim, ó, beleza, o sujeito geralmente está antes do verbo, mas é muito comum em provas que a frase não esteja na ordem direta. Então eu preciso que você observe uma parada. Reconhecimento do sujeito. O primeiro tópico que você tem que observar muito, é a ordem dos vocábulos, beleza? Principalmente, olha o conselho, quando a frase começa com verbo, beleza? Ou quando a frase começa com preposição. Por que eu estou falando isso? Porque o sujeito não é um elemento preposicionado. Isso é fato. Já viu aquela lei gramatical escolar também? Desde pequeno você vê isso. O sujeito não pode ser preposicionado, então é isso. Se você começou uma frase com preposição, já é um indício de que não está na ordem direta. Por exemplo, essa frase aqui. No ano passado... Se eu dissesse o ano passado, teria uma chance de esse o ano passado ser o sujeito. Teria. O ano passado foi ótimo. O ano passado foi horroroso. Agora, quando eu boto no ano passado... Você já está aceitando, já está começando a frase com preposição, você já está levando a verdade para a frase de que ela não está na ordem direta. Esse no ano passado já significa que a frase não está na ordem direta. Começou com preposição, não é ordem direta. Então, cuidado com a preposição começando uma frase ou o verbo começando uma frase. Repara essa frase aqui. Pelo menos 40 milhões em propina passaram pelas mãos de Onofre, segundo investigações. Repara quem é o verbo. Quem é o verbo? Passaram. Pergunta para esse verbo passaram quem é o sujeito. O que passou pelas mãos de Onofre? Pelo menos 40 milhões em propina. Esse cara é o sujeito. Esse cara é o verbo e esse é o complemento. Agora, olha a frase de baixo. Segundo investigações, pelas mãos de Onofre, passaram pelo menos 40 milhões em propina. Repara, ele começou a frase com o segundo, que é uma conjunção. Eu separei o verbo passaram e perguntei para ele, o que passou pela mão do Onofre? Pelo menos 40 milhões em propina. Esse pelo menos significa aproximadamente, né? Repara bem, essa frase não está na ordem direta, pô. O sujeito está posposto ao verbo. O sujeito não é mãos. Não foram as mãos que passaram. Não foram as investigações que passaram. Quem passou pela mão do cara foi, pelo menos, 40 milhões em propina. Então é uma frase na ordem indireta. Você não é proibido de fazer isso. Só que você vai ter que observar que em alguns casos você vai ter que usar uma vírgula. Ou em alguns casos você tem a opção de usar uma vírgula. Então, na hora de reconhecer o sujeito, não procure visualmente aquele carinha que está antes do verbo.
Não procure esse cara. Pode não ser ele, né? Você pode ter o sujeito após o verbo, a ordem da frase toda trocada, que é muito comum em prova, tá? Então, pelo menos 40 milhões em propinas passaram pelas mãos do Onofre, beleza? Por exemplo, olha essa frase aqui. Todas as questões recentes da banca interessam aos candidatos. Pergunta para o verbo interessa quem é o sujeito dele. Pergunta só que você vai ver. O que interessa aos candidatos? Olha a resposta. Todas as questões recentes da banca. Esse todas as questões recentes da banca funciona como sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra questões. Ó. As se refere a questões. Todas as questões. Recente é o quê? Questão. E a questão da banca. Tá percebendo? Todo mundo girando em torno da palavra questões. Então questões é o núcleo do sujeito. Essa frase se apresenta na ordem direta. Porque, ó, sujeito, verbo, complemento. Agora, como isso pode cair? Olha essa frase. Interessa aos candidatos todas as questões recentes da banca. É o tipo da frase que se o cara falar pra você, beleza, legal, entendi. Só que essa frase apresenta um erro, cara. É um erro que tem aí. Um erro gramatical, um erro de concordância. Quem começou a frase agora? Verbo. Pergunta para esse verbo quem é o sujeito. Pergunta para ele o que, né? É assim que você pergunta para o verbo, né? O que interessa? O que interessa? Olha a resposta. Todas as questões recentes dessa banca. Então o elemento todas as questões recentes dessa banca é o sujeito do verbo. Ele está posposto ao verbo, a frase não está na ordem direta. Perfeito? O núcleo continua sendo questões. E se o núcleo, cara, é a palavra questões, vamos entender uma parada aqui. A frase está com erro. Porque se o núcleo é questões no plural, não poderia ficar interessa. O correto seria o quê? Interessam. Não, ó, todas as questões recentes da banca interessam aos candidatos. Então nós temos um sujeito e um verbo. Só que o verbo precisa concordar com o sujeito. O verbo interessar, ele precisa flexionar de modo a concordar com o núcleo do sujeito, que seria a palavra questões, que está no plural. Então o verbo não pode ficar no singular. Então, assim que pode cair. É assim que pode cair, é assim que vai cair na sua prova. Então, para concordância, essa frase aqui é uma frase errada. Beleza ou não beleza? Tranquilo ou não tranquilo? Então seria um item errado na prova. Então vamos lá. Para reconhecer o sujeito, não vá procurar o carinho que está antes do verbo. Vai fazer pergunta para o verbo, análise sintática, fazer uma análise mesmo, né? Sublinhar o verbo, perguntar para o verbo que você encontra o sujeito. Então, a primeira dificuldade criada pela banca, inverter a ordem. Isso cai. No próximo vídeo a gente fala de mais dificuldades e mais conteúdo. Tamo junto.